Então, a gente vai iniciar aqui da questão 123 do Caderno Azul, do Enem de 2020, no qual tem um textinho inicial que fala: em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etil e água, e tem alguns dados aqui sobre o acetato de etila. Diz que tem baixa solubilidade em água, ou seja, são immiscíveis. A massa específica é de 0,9 grama por centímetro cúbico, temperatura de fusão de menos 83 graus Celsius e pressão de vapor maior do que a água. A pressão de vapor é uma característica de uma substância que tem relação com o ponto de ebulição, com a temperatura de ebulição dela. De forma que a temperatura de ebulição de uma substância é a temperatura em que a sua pressão de vapor se iguala à pressão externa. Isso significa que a temperatura de ebulição do acetato de etila é menor do que a temperatura de ebulição da água, né? Então, aqui eu queria ressaltar dois pontos, né? A gente tem que ler o que a questão pede, e se a gente ler aqui, ó, a fim de tratar o resíduo recuperando o acetato de etilo, o técnico deve. A gente vê que se trata de uma questão de separação de misturas, e o outro que eu gostaria de ressaltar é que a gente não tem necessidade de saber qual que é a fórmula molecular do acetato de etila para fazer essa questão. Então, pensando nesse ponto, né, a gente vai dar uma analisada aqui em cada um desses itens. Veja bem que a questão pede especificamente que ele gostaria de recuperar o acetato de etila. Então vamos lá. A alternativa A ele fala: evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo de água. Estaria certa essa questão, porém, quando a gente evapora o acetato de etila, a gente perde, né, essa substância para o meio e não tem uma recuperação dela. Então, por conta disso, essa alternativa está errada. E ela estaria certa porque, realmente, o acetato de etila vai evaporar primeiro do que a água, por conta da pressão de vapor. Então, a alternativa B aqui: filtrar a mistura utilizando um funil comum e um papel de filtro. Tá, uma filtração ela é utilizada para separar uma substância sólida de um fluido, né? Sendo esse fluido um gás ou um líquido. Nesse caso, a gente está tratando de duas substâncias que estão no estado líquido. Então, não faz sentido eu falar em filtração nesse caso. Então, por isso, essa alternativa também está incorreta. Alternativa C: realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila. Por conta da pressão de vapor, tem como fazer uma separação por destilação simples, mas o que vai ser separado nessa destilação simples seria o acetato de etila e não a água, né? Então, por isso também, novamente, a gente vai ter que desconsiderar essa questão. Alternativa D: proceder uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila. A centrifugação ela é utilizada entre sólidos ou sólidos e líquidos. Novamente, por se tratar de um resíduo que tem uma mistura de dois líquidos, esse caso a centrifugação não é uma separação adequada. E a gente sobra com a alternativa E, que fala decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado, que realmente é o que acontece. Por eles serem immiscíveis e têm diferentes massas específicas, a gente tem como fazer uma separação deles por um funil. Ficaria uma substância na parte de baixo, né? E a outra na parte de cima. E aí a gente separa com um funil aqui, que tem uma torneirinha, e aí quando vier escorrendo essa mistura, a gente faz um travamento nessa torneirinha, a gente consegue separar a água do acetato de etila. Então, por isso, a alternativa correta é a letra E. Agora, indo para a questão 124.